Falando de Ribeirão Preto um pouco, a gente é uma igreja irmã da Deus Primeiro, mas assim, muito parecido. Nós temos os apóstolos de vocês como nossos líderes lá, como autoridade espiritual sobre a gente, e a gente entende que esse fluir que vem sobre vocês também está vindo sobre a gente. E a gente tem feito de tudo para usufruir desse fluir. Dá até uma rima aí, né? E aí, o que Deus tem nos dado nesses dias? Na verdade, Ele tem nos dado direções a respeito do próximo ano, que a gente estava até tendo um papo ali, eu e o pastor Marcelo. Eu acho que eu de verdade, eu não estou falando isso para, sei lá, motivar alguma coisa, mas eu não me sinto nem preparado, nem digno para falar sobre o que nós vamos falar hoje aqui. Mas eu sei que o Espírito Santo está dentro de você, amém? Então Ele vai te revelar tudo o que é importante que você saiba sobre esse tema. E a gente estava conversando, e se tivesse gravado essa conversa, não precisava nem ter pregação, porque Ele falou tudo que eu precisava ali já para mim, né? Precisava ouvir, Ele já falou. Então foi muito forte, foi generosidade dele, e com certeza, como eu recebi lá, você vai receber agora, porque o que eu puder fazer para multiplicar isso na sua vida, eu vou multiplicar. A gente vai falar sobre paz e provisão, sobre o poder da cruz e sobre purificação. Purificação é um problema, gente. Purificação, eu tenho aí uns quase 40 anos rodado de igreja, e purificação é um tema, junto com finanças, que é um problemão ser tratado. Então eu queria que você fizesse diferente hoje. Solta os ombros, relaxa e vamos conversar. Você topa? Cada um aqui tem uma história e um nível e uma experiência em relação à purificação. E aí você vai precisar adaptar isso, entender isso, alinhar isso com a sua realidade. Podemos ir assim? Então vamos lá. O papo ali era muito sobre liderança. A gente estava falando sobre lideranças, inclusive das igrejas. O que está sendo explorado ou não? E aí o pastor Marcelo trouxe assim, um dia Jesus chegou para os 11, para os 70 e mais os 12, né? Falou, galera, tem comida, tem água, tem tudo aí, tá gostoso, ar-condicionado, mas vocês não podem ficar aqui por causa disso. Você lembra dessa passagem? E a maioria fez o quê? Vou procurar o meu rumo, vou procurar, porque essas coisas, ar-condicionado, cadeira gostosa, tem num monte de lugar, não tem? E aí, alguns ficaram. Amém? Alguns permaneceram e disseram, isso que você libera, nós não achamos em lugar nenhum. Como eu posso achar as palavra de redenção, de salvação, de mudança, de purificação em outro lugar, senão em ti? E aí eu queria te convidar agora para orar. Espírito Santo, nós clamamos, intervém aqui, enche o nosso coração, nossa mente, de expectativas que venham de ti. Nós precisamos ir mais fundo hoje, Pai. Nós precisamos alcançar níveis que a gente ainda não alcançou. Tu dissestes que faríamos milagres, obras iguais às tuas, Jesus. E nós não temos experimentado isso em todo momento, como acontecia contigo. E o Senhor disse que faríamos ainda obras maiores. Se a purificação, se a falta dela tem nos impedido, nós nos arrependemos nessa manhã. E nós nos abrimos para receber o que vem de Ti. Para ser mudado no que precisa ser mudado. Para amadurecer onde precisa ser amadurecido, Senhor. Nós nos humilhamos hoje, nos quebramos, nos derramamos na Tua presença, Senhor.
Em nome de Jesus. Amém? Amém. Ele vai fazer muita coisa aqui hoje. Eu quero, amém? E a gente estava falando sobre liderança. E por que liderança? Porque o Senhor tem levantado uma nova liderança nesses dias. Uma liderança diferente, não é uma liderança motivacional, não é uma liderança que usa coação, que intimida as pessoas. O Senhor está levantando uma liderança como a de Jesus. E por que Ele está levantando uma liderança hoje? Porque Jesus era um líder, amém? Se Jesus era um líder, Ele usa as mesmas maneiras de trabalhar, os mesmos métodos que Ele usava, que era usado com Ele pelo Espírito Santo, vai ser usado pela igreja. A gente recebeu a autoridade que Jesus recebeu. Ele falou assim: eu estou dando autoridade para vocês. Vocês vão fazer as coisas que eu fiz na terra e muito mais. Eu estou dando autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Deu ou não deu? Deu. Então Ele deu liberdade para a gente escolher também. E hoje eu preciso entender por que Ele é um líder e está levantando líderes. O motivo é simples. Toda vez que o Senhor levanta um líder, é para Ele preparar novos líderes. O Senhor não levanta um líder só para conduzir o seu povo. Parece que Moisés foi levantado só para conduzir o povo. Não, ele preparou a próxima geração. Quem que era a próxima geração? Josué. Então ele prepara uma geração que vai cumprir o propósito, a próxima fase do propósito. Eu sinto claramente que eu estou mudando de fase, assim, não é melhor nem pior, estou dizendo assim, eu estou transferindo já muita coisa que eu fazia, que eu vivia para outras pessoas. Então quando o apóstolo falava de Ribeirão, a gente tem experimentado coisas, mas muito tem sido porque o Senhor tem me estimulado a não centralizar, a entregar, porque Ele está levantando uma nova liderança. E eu tenho certeza que aqui também, porque eu tenho ouvido falar muitas coisas daqui. Então, um líder, ele é motivado e ele é reconhecido como líder se ele gera sucessores, não só se ele conduz pessoas. E hoje, especialmente hoje, ele está levantando gente para aprender o que ele ensina e levar isso para dentro da indústria, levar isso para dentro do comércio, para dentro da mídia. Você tem ouvido falar disso aqui muitas vezes. Mas a sensação, e não só essa igreja, tá? Não só vocês. A sensação quando eu olho para a igreja, e aí eu estou falando geral, de forma geral, é que ela chega na segunda-feira, ela esquece disso. Que eu fui levantado como líder. E às vezes eu estou esperando ser o líder do louvor, ou o líder dos apóstolos, ou dos profetas, ou dos evangelistas, ou dos mestres, ou do estudo bíblico, e talvez não, porque esse pessoal, eles representam mais ou menos, mais para menos até, 2% da igreja. Mas o Senhor está levantando líderes, para fazer grande diferença. E aí tem um entrave, porque por que eu esqueço isso na segunda-feira? Por que eu esqueço, às vezes dura a segunda, mas na terça eu já esqueci que eu sou levantado como um líder de Cristo, para operar nos lugares que eu acesso, e que a liderança dessa igreja não acessa, os lugares que você entra, que a liderança dessa igreja não entra. Por que eu travo? Por que eu esqueço? Tem alguns motivos, e o motivo que eu queria tratar hoje é: eu esqueço porque tem um preço, e esse preço está atrelado à minha purificação, esse preço está atrelado à minha santidade, porque tem muita coisa que não vai acontecer, porque eu desisto no meio do caminho, porque eu tenho que decidir se eu quero ser santo ou não. O papo é mais duro hoje, né, gente? Mas aguenta aí. Então, para que eu tenho que me tornar um líder na minha empresa, na minha escola? Às vezes a gente pensa que é para converter pessoas. Não.
Você está lá para transformar outras pessoas. Porque o converter ficou no limite, sabe assim, eu falo de Jesus, ele não aceita e tudo bem. Não, você está lá para transformar. Exige mais de mim do que entregar um folheto. Não sei se alguém aqui é do tempo do folheto, além do apóstolo. A gente entregava folheto. Jesus, né? Salmo 23, tinha Jesus do Apocalipse, uma foto assim do Apocalipse, para convencer as pessoas a irem para a igreja. Cara, não funciona mais isso. Talvez até tenha funcionado um pouco. Hoje as pessoas querem ver Cristo em nós. Elas querem ver a manifestação da glória. Porque tem tanta proposta interessante. E aí, amém. E aí chegou o momento de eu decidir se eu quero ser líder ou não. João é um dos apóstolos, ele diz assim, 1 João 1,7: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os, e o seu Filho nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, está vendo essas luzes aqui? Está mais escuro, eu estou vendo pouca gente aqui. Imagina isso, olha até em volta que você vai ver que está mais escuro aí. Se eu andar na luz, o que acontece comigo? Fala, vamos lá. Você vê o que precisa ser visto. Se eu ando na luz, o sangue me purifica. O que ele está querendo? Qual que seria o inverso disso? Se eu ando nas trevas, o sangue faz o quê? Não me purifica. Se a gente está falando de pureza, a primeira chave que João está nos dando é, para eu alcançar a purificação, que talvez eu não esteja alcançando, é porque na segunda-feira eu deixei de andar na luz, mas no domingo eu estou na luz, mas na segunda, CPFL cortou, acabou a energia, não tem luz. Parece brincadeira, mas é super sério. Então na segunda-feira eu começo a fazer negócios de qualquer jeito, falar com as pessoas com vocabulário às vezes chulo, porque eu tenho visto isso crescer dentro da igreja. Como pastor, eu constantemente tenho lembrado as pessoas, falam assim, palavrão é como liberar maldição, e isso vai enraizando na gente. Parece que você não está falando, não, a palavra tem poder ou não? Lógico que tem. Então você está liberando aquilo que está dizendo. Isso está tomando o entorno da sua vida. Os caminhos que você começa a decidir, que você começa a seguir, são cada vez mais fora da luz. E a gente falava, né, que a igreja começou a aceitar qualquer papo politicamente correto, porque senão a gente desagrada as pessoas. E é chato ser desagradado. E incomoda. E aí eu fico mais confortável fora da luz. E aí eu me afasto da luz. E aí qual é o poder do sangue na minha vida? Nenhum. E aí eu não vejo os sinais e as maravilhas. Mas pastor, eu oro, eu jejuo, eu até leio a Bíblia. Mas você anda na luz? Cada passo que eu dou, eu preciso decidir se eu quero ou não andar nessa luz. Você tem condição agora de profetizar sobre a sua vida? Esse é um dos sinais de que a luz está operando na sua vida. Eu queria que você, mesmo que você seja em silêncio, comece a profetizar na sua vida. Se você tiver à vontade, fala algo sobre a sua vida. Libere palavras de bênção sobre a sua vida. Amém. Agora repete comigo. Eu fui purificado
de todo pecado. Eu estou limpo pelo sangue puro. Eu hoje sou santo, justificado pelo sangue. Eu me tornei uma nova criatura. Eu não tenho mais dívida nenhuma. Não sou eu quem vive mais, mas é Cristo que vive em mim. Amém. Isso é verdade? É verdade. E eu preciso decidir se eu quero andar debaixo dessa direção. Sabe, a gente tem tentado muitas vezes ter o Evangelho como verdade na nossa vida, e essa é a luz, a revelação da palavra em nós, o rema. Mas quando a gente se depara na hora da decisão, talvez a gente volte. Por quê? Porque a gente está sendo pressionado. E dentro desse papo a gente falava assim: muita gente não vai se agradar da gente e vai se afastar. Pastor, você não tem uma boa notícia? Tem. Você vai ter vida, e vida é abundante, se você tomar essa decisão. E alguns de vocês talvez pensem assim: poxa, mas eu tenho 30, 40, 50 anos de evangelho, que eu não roubo, não mato, não minto, e provavelmente não faça isso mesmo. Mas esses são só pecados visíveis. E daqui a pouco eu vou te contar sobre o que Deus olhou em mim e o que Ele me mostrou, que eu não sabia que estava em mim. Ah, pastor, mas eu não acredito que eu fui mudado, que eu fui salvo, que o sangue fez isso em mim. Mas Paulo acredita. Em Romanos 6 diz assim, 6:22: agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Quando? Agora. O que? Libertados das trevas, como a gente leu em João? Não. Libertados do pecado. E eu queria que você parasse para pensar disso. Ele não está dizendo assim que você não tem dívida mais com o pecado, que todo pecado que você cometeu, você foi salvo dele. O texto está dizendo que você foi liberto do pecado. Mas pastor, eu não consigo deixar pornografia, eu não consigo deixar mentira, eu não consigo deixar talvez a cobiça. Mas você já foi libertado. Então na hora da tomada de decisão, de eu olhar para mim mesmo, eu preciso fazer essa análise agora. Eu estou liberto? Sim. Eu acredito nisso? Porque João diz que sim, Paulo diz que sim, diz também que eu não sou mais do reino das trevas, e sim do reino da luz. Diz que eu não estou preso no pecado, que eu não sou cativo do pecado, agora sou liberto. E por que eu não estou vendo a manifestação do reino? Se Efésios 5:8, Paulo diz assim: sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Isso é imperativo. Nós estamos num dia que o Senhor está nos dizendo assim: vocês são filhos da luz, vocês foram libertos das trevas e do pecado. Andem assim, andem como filhos da luz, manifestem essa luz, manifestem o que Ele tem manifestado já na sua vida, nas suas experiências, talvez no domingo, talvez numa reunião no lar, talvez no seu momento íntimo. Mas você não recebeu a luz para ficar escondida, você recebeu para mostrar, para que ela seja vista por outros. Então eu preciso hoje tomar uma decisão: o que essa luz vai fazer comigo? Você já viu revelação de fotografia, eu acho, né? Pelo menos a maioria deve ter ouvido falar. O que é a revelação de fotografia? Tem cristais de prata no negativo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, é mais ou menos isso aqui. E ele é exposto à luz, e quando ele é exposto à luz, ele revela a imagem que está ali. Vira
uma manifestação, os cristais se transformam numa placa de prata, se fosse falar bem popularmente. De verdade, é isso que está acontecendo com a gente. A Bíblia diz que nós fomos separados, escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo. O Senhor nos conhecia antes da fundação do mundo, sabia quem era você, quem era eu. A gente era só um negativo. E aí vem a luz e mostra quem é você. Enquanto eu não passo por esse processo da luz me transformar e realmente andar como a luz, não sou eu quem vive, não é o Marcelo, não é você. Isso me lembra um pouco da palavra Apocalipse. Apocalipse é revelação, você sabe, né? Apocalipse quer dizer a analogia mais clara para mim sabe quando abrem as cortinas de um teatro? Apocalipse quer dizer isso. E ali tem um povo, algumas pessoas que mostram uma mensagem, manifestam uma mensagem, carregam uma mensagem, e tem um grupo que assiste. A revelação não é de quem assiste, a revelação é de quem mostra. Esse é o Apocalipse da minha e da sua vida. É o dia de transformação. O Apocalipse, ou a revelação, ou andar na luz, é eu ser afetado na minha alma, no meu corpo e no meu espírito, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, meus planos começam a mudar, porque a luz entrou ali, e ela me transformou. Em mim. Ela não me transformou em alguém que eu criei, ou que é o melhor modelo de 2022. Ela transformou naquilo que o Pai sonhou a meu respeito. Então a grande missão não é evangelizar pessoas, a grande missão é ser Cristo. É Cristo em vós, a esperança da glória. Então quando eu manifesto Cristo, as pessoas reconhecem o Cristo. É mais forte do que, lembra do panfleto? Do que uma cartilha seguida. São pessoas verdadeiras. E eu descobri em mim, há um tempo atrás, um bom tempo, que eu tinha aprendido a ser evangélico. Eu descobri isso. Então, funcionava direitinho. Eu lia a Bíblia, orava, jejuava, até pregava. E pessoas eram salvas. Mas não era eu. Era o meu pastor. Era um modelo que eu aprendi. A luz não tinha me atingido, a religião tinha, o modelo tinha. Porque quando você se torna evangélico, você entra na igreja, você não sabe orar, não é? Por exemplo, aí você começa a aprender os trejeitos, e aí aleluia, e você faz as coisas lá que tem gente que sapateia, que você começa a ser igual às pessoas que estão em volta de você. Já percebeu hoje que as igrejas estão mais misturadas? Então, você é da bleia, né? Você é da mais tradicional, não é assim? Por quê? Porque a gente carrega, e não é isso que é a luz. A luz não é nem o conhecimento bíblico, e sim a revelação, a profundidade de entrar nesse ambiente que me purifica, que me confronta todo dia. Jesus fala que algo lá já tinha lavado os apóstolos. O que tinha lavado os apóstolos? A palavra. Então, ele está dizendo assim, a palavra tem poder de te limpar disso que você está tentando se livrar, talvez há décadas. Eu sinto um número aqui na minha mente, 10 anos. 10 anos vivendo o mesmo pecado, mas estou na igreja, oro, participo, ajudo, mas faz 10 anos que eu não consigo me livrar desse pecado. Faz 10 anos que eu não consigo me livrar dessa prática. O Espírito Santo está falando comigo e com você aqui.
Faz 10 anos que de verdade, a luz não me pegou. Eu tenho evitado de ser tomado pela luz. Eu me arrependo. Começa assim: eu me arrependo. Eu quero receber a luz. Eu quero receber o poder da purificação, o poder, a manifestação dela na minha vida. A gente tem se relacionado tão errado com a luz, tão errado, que nesse papo que a gente estava tendo, ficou muito claro o esforço da igreja para falar com o mundo na linguagem do mundo, não no idioma do mundo, mas da maneira que o mundo vive, não usando a cultura do mundo para mostrar para ele o que está certo e está errado. Está tão claro que a gente não está tão afetado pela luz, que surge um Papai Noel na Noruega e fica famoso no Brasil. Vocês viram o Papai Noel da Noruega? E a gente faz post, textão. A igreja primitiva, quando ela se estabelece, a sociedade respeita a igreja. Eles continuam vivendo a vida deles, mas não mexe com os caras, você vai se dar mal. Porque eles começaram a experimentar realmente a luz. Por isso que ninguém tinha falta de coisa alguma. E parece que esse é o que é mais importante. Não, o que é mais importante é que eles eram a manifestação de Cristo na época. Não é porque tinha falta de coisa alguma. Porque a Bíblia diz que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você não tem falta de coisa alguma. Então, chegou o dia, talvez, da minha vida, e quem sabe na sua. Isso é difícil. Fazendo uma analogia aqui, Jesus chega aqui hoje, passa aqui entre nós e fala assim: gente, eu precisava ligar para o Gabriel, mas estou sem sinal. Me empresta seu celular aí? Quem empresta o celular para Jesus aqui? O problema é o seguinte: na hora que você der a senha e o celular aberto para ele não vai ligar para o Gabriel. Ele vai começar a olhar seus últimos posts, depois suas últimas buscas, depois os seus bate-papos, e no final ele vai ver que grupos você participa. Porque a gente aprendeu que Jesus é um gentleman e ele bate a porta, vem à mesa e se senta e ceia com a gente com ele, e fica nisso. Deixa eu te falar, não é assim. O Espírito Santo vai abrir a gaveta que você não quer que abra. Ele vai abrir o arquivo, os posts, as mensagens que você não quer que ele veja. O Espírito Santo vai te constranger. O amor dele, do Pai, vai te constranger, agindo na sua vida, tocando onde você não quer que toque, mexendo onde você não quer que mexa. Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta da sua casa hoje, ele vai lá naquela gaveta que você não quer que mexa, no maleiro que está aquela bagunça lá que faz tempo que não mexe também, onde você coloca as coisas que ninguém sabe. Quando a gente abre o nosso coração, o que ele está esperando é a liberdade para entrar e vasculhar o que a gente não quer. E aí a luz opera na gente, e aí a gente começa a ser transformado de glória em glória, de fé em fé, etapa em etapa. Esse é um tempo de mudança dentro da igreja. Está muito claro que o ano que vem, essa é uma mensagem que a gente recebeu a nosso respeito, mas eu tenho certeza que é 100% relacionado a vocês. Não, 2022 não será como 2021. O que vocês fizeram em 2021 não serve para 2022. Vocês vão precisar fazer muito mais, ir muito além, se entregar muito mais, abrir muito mais, deixar ele olhar os grupos que a gente participa, deixar olhar os amigos que a gente está fazendo, as pessoas que a gente está falando.
Porque faz tempo que a gente está pensando que Jesus veio só dar uma maquiada na gente. Pega a gente e dá uma maquiada e tudo bem. Não. Pega, sabe, filtro do Instagram? A gente está pensando que Jesus vai pegar a gente com nossos pecados, com a falta de purificação que a gente tem deixado em alguns pontos, e põe um filtro e está bonito, que fica bonito. Não vai ser assim. Ele não veio dar um verniz, ele não veio cobrir o seu pecado. Isso aconteceu no Velho Testamento. A Bíblia diz que ele te libertou, então ele está esperando que você ande como um liberto, como aquele que já anda na luz. A Bíblia diz que você não é mais parte do reino das trevas, então tem que andar conforme a luz anda, deixando ela te transformar. O pecado já não é uma prisão na sua vida, o pecado já foi destituído da sua vida. Romanos 6,18, vocês foram libertos do pecado. Diga, eu fui liberto do pecado. Fala com força, eu fui liberto do pecado. Você sabe que é o pecado que te leva à morte, não sabe disso? Então você sabe, se você não sair disso, ou se eu não sair disso, se a igreja não sair disso, a gente vai para a morte. E morte é separação de Deus, não estou falando de caixão não. A gente se torna separado. Então eu tenho que crer e andar assim. Pastor, mas faz muito tempo que eu não consigo deixar a pornografia. Romanos 6,22 deixa muito clara a opinião de Paulo. Diz assim, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. Então a purificação, ou a libertação, ou a santidade, ela é simplesmente se tornar escravo de Deus. Ela é simplesmente ouvir o meu Senhor e andar como Ele anda. Por isso que muitas vezes eu não consigo vencer o pecado, porque eu não estou ouvindo Ele andando como Ele anda. Eu só estou lutando contra o pecado, com as minhas forças mesmo. E aí Ele estava, mas você já está liberto, sai daí de dentro. Mas eu continuo lá dentro, lutando. Você já foi, você não faz parte desse reino, sai daí. E eu fico lá. Esse é o dia que talvez você tome a decisão em alguma área da sua vida, talvez em muitas, sobre prisões que tem te mantido aí há muito tempo. Eu tive uma experiência, foi perto de 20 anos atrás. Eu tive 2 vezes essa experiência, mas uma foi muito importante. Um dia, como eu falei, eu fazia tudo que era possível fazer na igreja. Eu vivia com as pessoas e tinha uma rotina bem legal, tipo crente assim. Aí Deus falou assim, eu vou mostrar para você o que está no seu coração. Gente, eu estou falando eu já tinha mais de 20 anos, não, mais de 15 anos de igreja. Aí Deus me trouxe uma experiência de mostrar, era uma visão estranha, mas é algo que não dá para explicar. Ela falava dentro de mim, e Ele começava a mostrar as motivações do meu coração, do que eu fazia na igreja e do que eu fazia fora da igreja. Ele não queria me acusar, você faz isso de errado. Ele queria me mostrar o que está errado para eu mudar, para eu aceitar que a cobiça que habitava dentro de mim, ela já não era uma cadeia que me prendia, mas eu precisava tomar uma decisão. E naquele dia, eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, e eu tive de mudar. Eu era meio um doutor da lei, assim, era difícil discutir, sabe, aceitar até outras igrejas. Nosso sonho era, nós éramos um grupo de garotos, nosso sonho era entrar dentro de uma determinada igreja, tomar o microfone e falar, é tudo mentira. Esse é o que eu posso contar.
a gente precisa olhar para dentro agora, entender o que está acontecendo lá dentro, o que tem sido uma falsa luz na minha vida. Eu não sei se você viu, essa semana apareceu um peixe que só vive nas profundezas do oceano, apareceu na Califórnia. E esse peixe, eu tenho quase certeza que é o mesmo, é o peixe que aparece no Procurando Nemo. Sabe um peixe que tem uma luzinha assim? É uma falsa luzinha aquilo, que ele usa para atrair as presas dele. E ele só vive na profundeza. E o que o Senhor está me trazendo hoje é: vocês precisam sair da profundeza, trazer à luz aquilo que ainda não veio. Como aconteceu com o meu coração, como aconteceu com esse peixe. Vocês precisam entrar na fase da purificação real, da transformação de cada área da sua vida. Não dá mais para caminhar do jeito que tem caminhado. Eu quero usar vocês, mas eu preciso usar vocês para a glória do Pai. E se a motivação, se aquelas coisas ainda estão dentro do coração, a gente vai se ensoberbecer e vai cair. Então tem muita coisa que não está acontecendo porque a gente não está tratando. Talvez feridas, talvez abusos que você viveu, mas talvez ganâncias que estão escondidas lá dentro. Pastor, eu não sou assim. Amém. Mas dá uma olhadinha lá. Dá uma vasculhada, porque toda vez que eu entro lá dentro dessa gaveta, desse quartinho, eu acho coisa na minha vida. E o Espírito Santo deu a direção para essa casa para falar sobre isso, porque tem alguma coisa que a gente precisa tratar. E não é uma mensagem de motivar, é tipo assim: eu preciso decidir se eu quero. Eu preciso. O Senhor está preparando líderes para o ano que vem. Eu preciso decidir se eu quero ser um desses líderes. O Senhor falou: ore para que enviem trabalhadores. E o Senhor está levantando novos trabalhadores, 2022. E vai ser um ano incrível. Da mesma forma que o pecado está abundando, a graça vai superabundar através da igreja. Não vai só superabundar através de sinais aí sozinhos ou qualquer anjo que vai aparecer. Não, através de mim e de você. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto, o que ele faz? Mas o ramo ele corta. Mas todo ramo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para dar mais fruto. E aí, então esse é João 15:2. João 15:6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. E a gente fica com medão: então eu tenho que ir para Jesus, senão eu vou ser queimado. Não, ele está falando de 3 ramos diferentes. O primeiro ramo está ligado a mim, mas não dá fruto. A palavra corta ali é a palavra levanta. Lá em casa a gente tem uma parreira. Estou aprendendo a mexer com isso agora. E ela saiu 3 ramos. Eu fiz 2 estaleiros assim, os 2 ramos foram, e um ficou no chão. Esse ramo do chão não dá fruto. Ele se alimenta do chão, do que é terreno. Ele não pode dar fruto. E Jesus está dizendo assim: quando você está ligado em mim, mas continua na segunda-feira andando do jeito que está andando, eu vou mandar um pastor para falar para você levantar no domingo que vem. E você vai ser levantado. Então essa mensagem não é para me confrontar, para me diminuir, é para me levantar, para me colocar numa posição para que eu dê fruto. Porque se ele é o agricultor, ele está esperando o fruto. O agricultor não trabalha em vão. O Senhor está esperando, plantou você e está esperando esse ramo ligado a Jesus, para que dê muito fruto. Mas antes ele vai dar só fruto. E essa parreira, ela é nova, é a primeira vez que ela cresce. E foi podada errado, tal. E só um dos ramos
deu um cacho, só um cachinho. Você acha que eu estou feliz? Muito. Meu primeiro cachinho de uva. Mas alguns dias depois eu falei, eu acho que eu queria mais. Então o ano que vem eu vou podar esse ramo que deu um cachinho, e ele vai dar muito fruto. E o ramo que estava no chão, que eu levantei, vai dar fruto, talvez um cachinho. Talvez amanhã você já dê um fruto a mais. Talvez amanhã você faça uma transformação dentro da sua casa, dentro da sua família já, porque o Senhor está te falando, eu estou com você, o Espírito Santo habita em você, e eu quero ver a transformação, e muito fruto na sua vida. E tem um ramo que não está ligado nele, esse ramo é cortado, jogado no fogo, amém? Não é você. O Evangelho não é para te amedrontar, mas talvez você seja o que está no chão. E se você sente assim, eu sinto que a gente devia ter um tempo de oração agora. Essa mensagem tem um monte de coisa aqui para a gente falar, mas é hora da gente abrir o nosso coração e falar assim: Pai, eu reconheço que eu sou crente, estou ligado em Jesus, mas eu ando no chão, eu só vejo as coisas naturais, eu só ando pelo natural, eu não experimento o espiritual. Queria chamar a banda aqui, se puder. E aí eu queria te pedir para você se preparar para o Espírito Santo entrar onde ele ainda não vem entrando, porque ele vai te trazer numa posição para experimentar coisas que ele falou que você faria, mas você ainda não experimentou, ou experimentou parcialmente, ou experimentou por um tempo. E esse é um tempo de verdadeira manifestação do Cristo em você. Lembra que eu te falei que o pecado está abundando na terra? Lembra ou não? Você percebeu isso já? Nas escolas, na mídia, em todo lugar. Mas o Senhor está levantando os filhos dele que ainda estão no chão, porque o ano que vem é um ano de muito fruto na tua vida, mas para isso é um ano de mudança, de parceria com Ele. Talvez você esteja falando assim: pastor, mas meu corpo não sente isso, minha mente não sente isso. Eu quero te dizer que o Espírito vai te convencer de tudo que precisa ser mudado. É assim que Ele faz comigo, é assim que Ele faz com várias pessoas que eu conheço, com os apóstolos de vocês aqui. É assim que Ele fez com os apóstolos, convencendo eles todo dia. Um dia Ele chegou para Pedro e falou assim: Pedro, você me ama? Então dá fruto. Aquele era o fruto de Pedro, mas tem um fruto que só você vai dar. Eu preciso desse fruto, está só em você. Eu não posso dar, os pastores daqui não podem dar, está só em você esse fruto. Mas depende de uma poda, uma mudança. Existem pessoas que estão dizendo assim: pastor, eu realmente queria ter mais unção, ter mais manifestação, ver sinais, falar e as pessoas serem libertas dos seus cativeiros, porque eu tenho amigos que são dependentes químicos, eu tenho amigos que estão presos em tantas dúvidas em relação à sua vida amorosa, seus relacionamentos sexuais, sua maneira de trabalhar, sua administração financeira, cuidado com o seu corpo. E eu queria que essas pessoas mudassem. Você tem unção para isso. E uma das maneiras de ser purificado é deixar a unção que está em você fluir. Porque quanto mais fruto você der, mais a sua esperança é aumentada, mais a sua fé é ativada. E de fé em fé, você começa a aumentar em você
desejos e pedir para o Senhor por mais vidas, por mais pessoas da sua família. Espírito Santo, vem e nos liberta agora. Que toda dúvida, toda mentira que tem impedido a unção de cada um aqui de fluir, seja rompido agora. As tradições familiares, as tradições religiosas, os conceitos intelectuais, que não haja agora impedimento para a tua manifestação aqui. Eu libero dons de línguas para aqueles que ainda não experimentaram. Receba agora, receba. E com dom de língua, porque você não sabe orar como convém, porque foi isso que é isso que a palavra diz a nosso respeito, porque não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com palavras que talvez você não consiga decifrar. Então vem, Espírito Santo, e começa a fluir nos corações agora, em nome de Jesus. Vem e manifesta-te. A segunda maneira de você aumentar a sua purificação é através da adoração. Então eu quero te pedir para ficar de pé agora e começa a declarar para Ele novas palavras que vêm ao teu coração. O Espírito Santo coloca palavras no teu coração. Deixa eu te explicar algo bem rápido. Não existe uma passagem nas Escrituras onde o Espírito Santo foi adorado, porque a sua adoração é o fluir do Espírito Santo na sua vida, e é Ele que te conduz à adoração. Que haja um fluir agora, novas palavras, dons de línguas, idiomas e também da língua dos anjos na sua boca agora. Mas acima disso, palavras novas que você vai saber que é Ele que está falando pela tua boca. Então adore agora, adore Ele. Libere o que Deus criou dentro de você. Libere a luz que está dentro de você. Deixa ser revelado o Cristo que foi te dado. Deixa o céu manifestar através de você. Deixa o céu fluir. Flua, flua. Em nome de Jesus, eu tenho uma palavra profética para essa casa. Quando eu orava por vocês, o Senhor me incomodava, dizendo: não parem, não se cansem, eu sou contigo. Um dia Jeremias reclamava, como alguns de nós aqui estão reclamando, como alguns de nós já estão cansados e sem esperança. E aí o Senhor vira para Jeremias e diz assim: Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? As expectativas do nosso Pai são muito grandes a nosso respeito. Não há impedimento, não há nada que seja impossível. E esse é o ano de irmos muito mais rápido, quebrando todas as amarras que têm nos mantido presos, que têm tampado nossa boca, que têm anulado a nossa unção e a nossa autoridade. E eu rompo agora. Se você crê nisso, diga: eu rompo agora com toda a amarra, com toda a legalidade, com todo o pecado, com toda a mentira. Eu quebro agora o meu passado de morosidade. Eu não nasci para ser um telespectador no teu reino, mas eu fui escolhido como rei e sacerdote, como autoridade espiritual, como um povo santo, como um povo que manifestará a tua glória no domingo, que manifestará a tua glória no domingo, que manifestará a tua glória no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias da minha vida.
Que a tua glória seja manifesta, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero chamar todos vocês agora. Não se distrai não, vem aqui na frente. Quero chamar os pastores para orar por vocês. A terceira maneira de nós sermos libertos, de fluirmos em unção, é através da transferência. E nós faremos isso agora aqui. Eu vou pedir para a pastora Gra orar aqui no meu lugar. E os pastores vão orar por vocês impondo as mãos. Você já se conectou com o Senhor. O Espírito Santo já te salvou, já te libertou, já te curou. Você está purificado. Você já recebeu unção, mas você vai receber mais hoje, porque você está sendo enviado. Em nome de Jesus. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem todo mundo, por favor. Amém. Podem se chegar e a gente vai continuar orando, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós sabemos que a tua palavra nos leva ao conhecimento do seu amor, para que nós possamos alcançar a plenitude de quem tu és e também a plenitude daquilo que o Senhor projetou para nós. Nós entregamos os nossos corações diante de ti, declarando que tu és o nosso Senhor, declarando que tu és o nosso Rei. Nós entregamos todas as áreas da nossa vida, os pensamentos mais escondidos, aqueles que nós mesmos muitas vezes temos vergonha de declarar diante da sua presença, mas eles estão lá. Nós entregamos a nossa mente e todos os nossos pensamentos e levamos eles cativos e obedientes a Cristo. Que a mente de Cristo esteja alinhada agora à nossa, que nós possamos sair daqui cheios da tua presença, muito mais parecidos, com menos de nós, mas mais de ti. Que a tua luz resplandeça por onde a gente passar, que nós não sejamos mais apenas uma chama, mas sejamos como uma fogueira que incendeia os lugares com o teu amor, com a tua verdade. Que a gente não tenha vergonha do Evangelho e que a consciência de que é o poder que habita em nós, a tua palavra, a tua graça, possa se manifestar por meio das nossas ações, aonde a gente estiver, Pai, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Vem, enche-nos, Senhor, enche-nos com a tua verdade, enche-nos com a tua graça, enche-nos com o teu poder nessa manhã, que nós sejamos quebrantados diante da tua presença, Senhor, e conscientes de tudo aquilo que nós precisamos mudar, tudo aquilo que é a nossa responsabilidade, aquilo que nós precisamos nos posicionar diante de ti. Que o Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, fale conosco nesta manhã. Ó Espírito Santo, nós dependemos de ti, nós precisamos de ti, nós não podemos fazer nada se o Senhor não estiver conosco, Pai. Até a confissão, até o arrependimento, nós precisamos de ti. Então vem e nos convence, nos guia, nos direciona, nos quebranta, para que a gente possa entregar tudo aquilo que precisamos entregar aos pés da cruz mais uma vez e receber o teu amor, o poder da ressurreição, aquele que nos levanta em vida, cheios de alegria. Que o teu amor seja transbordante sobre nós nessa manhã e todos os dias da nossa vida, Senhor. Que o seu amor seja transbordante. Nós oramos em teu nome, Jesus, e declaramos que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. I'm so tired of looking at this wall.
CBT